outros versículos que estão listados aqui e que você deve ter conhecimento, fala que Cristo hoje, Ele é o nosso sacerdote. Ele intercede por nós junto a Deus. Você fala, por que Ele intercede? Porque a Bíblia fala que a antiga serpente, o dragão, o diabo, o acusador, Satanás, o tentador, ele nos acusa diante de Deus dia e noite. O inimigo, ele acusa Deus para você, fala que o culpado de tudo que está errado no mundo é Deus. Pode ver que você vai encontrar muita gente no mundo brigado com Deus, decepcionado com Deus, frustrado com Deus, triste com Deus, zangado com Deus, culpando Deus. E isso é fruto da ação demoníaca na terra e também da cegueira espiritual do homem. Mas em Apocalipse diz que o inimigo dia e noite incansavelmente nos acusa diante de Deus. Ele é o acusador dos irmãos. Aqui na terra ele é o grande sedutor. Ele tenta seduzir. Então ele criou um mundo. Esse mundo que nós vemos hoje, os governos, os homens, é um meio de cultura de anjos, de demônios e homens. Então os demônios, quando eles foram expulsos do céu, eles passaram a ocupar a terra. O que eles querem aqui na terra? Eles querem aquilo que eles queriam no céu, adoração. Ele queria ser adorado como Deus é. E o homem é um adorador por natureza. O homem, ele é um terço espírito, um terço alma, um terço corpo. E a parte espiritual, o homem é um adorador. Pode ver que todo ser humano adora. Ele pode falar que não adora Deus, mas ele adora alguma coisa no lugar de Deus. Ele é um adorador. E o homem está afim de riquezas. Ele dá riquezas e o homem lhe dá adoração. Então o mundo virou um meio de cultura de demônios e homens. Por isso, na terra, tudo que se cria se torna instrumento de destruição. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E os governos, eles estão aí unidos, demônios e homens. E tudo que se cria de bom, que o homem cria de bom, fica ruim. Por que tem fome na terra hoje, se um único homem com um trator consegue alimentar uma cidade? Por que não tem remédio para todo mundo, se nós temos capacidade de criar remédios aos milhares? Por que não tem paz se existem instrumentos para paz? Por que falta moradia se um único míssil dá para construir um bairro? Um míssil que mata pessoas dá para construir um bairro. Acontece que o homem não está fazendo o que ele quer. Ele está mancomunado ao meio de cultura, demônios e homens na terra. E como os demônios estão aí para matar, roubar e destruir, então tudo que se cria vira destruição. Por isso a fome é crescente, a guerra é crescente, a tristeza é crescente, vai até o fim. Bom, esse acusador que nos acusa de dia e de noite, em Apocalipse está revelado que mais ou menos aqui no meio das semanas, finalzinho da primeira metade, os 3 anos e meio, Miguel, arcanjo de Deus, protetor de Israel, cuidador de Israel, protetor de Israel é Deus, mas que atua em favor de Israel, o arcanjo Miguel, ele, juntamente com os anjos fiéis a Deus, pelejou contra o diabo e seus anjos. E Miguel prevaleceu. Miguel prevaleceu e eles foram expulsos dos ares para a terra. Então ali em Apocalipse diz assim: exultai, ó céus, e vós que neles habitais, a igreja que já vai estar lá. Porque agora Jesus vai reinar. E diz assim: ai da terra, porque o diabo foi lançado até vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então quando o inimigo foi expulso do céu à terra, ele sabe que ele tem pouco tempo, isso aqui é 7 anos, depois ele vai ser preso por 1000 anos. Mas houve uma batalha angelical. Nessa batalha angelical foi Miguel e os anjos de Deus contra o dragão, a antiga serpente, e todos os anjos que o seguiram na sua queda. E diz o texto de Apocalipse: não se achou mais para eles lugar no céu. Foram expulsos. A partir dali, eles nunca mais poderão ter acesso ao céu, como tem hoje, para nos acusar diante de Deus. Então quando ele te seduz, você cai na sedução dele, imediatamente ele te acusa para Deus que você está na dele. Quem me entendeu, diga amém. Amém.
Quando ele cria os seus programas, seus projetos, seus jogos, seus modos de vida para o mundo, e você se encanta, ele te acusa, fala, tá vendo? Ele está na minha, ele gosta de mim, não é seu não. Ele vai na igreja, mas ele está na minha. Ele gosta da minha música, ele gosta do meu modo de vida, dos meus pecados. Ele é o grande acusador. Como fez com Jó. Ele falou para Deus assim, Jó te serve porque você deixou ele rico. Ele é rico, tira o dinheiro dele. Você vai ver que ele te nega. Então o diabo aposta no poder de convencimento da grana. Ele estava dizendo para Deus, olha, todo mundo te serve se você der grana para ele. Se você não der, ele te abandona. Aí no primeiro teste os irmãos viram que Jó foi fiel a Deus. Ele falou, se ele não te serve pela grana, ele te serve pela pele. Se você provocar dor nele, ele te deixa. Infelizmente o diabo tinha razão. Muita gente, quando pisa no calo dele, ele deixa Deus. Menor desconforto que ele tiver por Deus, pelo reino, ele abandona. Mas não foi o caso de Jó. Jó permaneceu fiel, mesmo passando por aquilo que poucos mortais passaram na face da terra. Muito bem. Então nesse período em que o inimigo é lançado à terra, ele não volta mais para o céu para nos acusar. Aí a partir daí a igreja conhecerá os tabernáculos celestes, tem a ceia das bodas do Cordeiro. E no tabernáculo, no tribunal de Cristo, aliás, que no tribunal de Cristo, é um tribunal, mas não é um tribunal para ver quem vai ser salvo ou perdido, porque todo mundo que está aqui em cima já está salvo. Então é um tribunal para recebimento de galardão, de recompensa. Então tudo aquilo que você fez para Deus, em amor, de coração, você será recompensado. Tribunal para ser galardoado ou para não ser galardoado se não fez. Então os galardões, eles serão diferentes. Haverá diferentes galardões? Sim. E eles serão galardoados. Depois do galardão, você vai ver aqui, por último, tem a ceia das bodas do Cordeiro, do casamento de Jesus. Aquela que Jesus, quando tomou a última Páscoa com os discípulos, falou, desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque eu não vou mais participar da ceia com vocês, até que se cumpra no reino de meu Pai. Então essa ceia que a gente toma aqui, ela é uma ceia simbólica. Aquele pão simboliza o corpo, mas ele é pão. Aquele suco da vide simboliza o sangue, mas ele é suco. É simbólica. A verdadeira ceia, todos os salvos e todos os templos e todos os lugares será no céu, nas bodas do Cordeiro. É dessa que Jesus disse, eu não beberei mais convosco aqui, até que, quer dizer, comigo presente visível vai ser lá. A ceia com todos os salvos vai ser no céu. Então enquanto isso está acontecendo nos céus, aqui na terra está acontecendo os selos, as trombetas e as taças. Juízos e mais juízos. Eu não disse ontem, esses 4 anjos que foram liberados para comandar demônios, para perturbar os moradores da terra, a Bíblia dá o número deles, são 200 milhões. Cada anjo comandará 50 milhões de criaturas infernais. Sairão norte, sul, leste, oeste, com a missão de perturbar, não é matar, é atormentar os homens que habitam na terra. Então demônios do aspecto de gafanhoto, com cara de gente, com couraça de ferro, com estrondo de asas como trovões, dia e noite perturbando os moradores da terra. Esses anjos têm dia, mês e hora marcado para eles serem soltos para operar na grande tribulação. Então, queridos, veja que a separação, a humanidade, ela termina violentamente separada entre salvos e perdidos. Muita gente tem dificuldade em entender isso, mas a Bíblia sempre foi clara: 2 caminhos, 2 portas, 2 frutos, 2 destinos, sempre 2 fundamentos, matador e salvador, salvação e perdição.
Isso nunca foi mistério, sempre foi revelado. As pessoas que não acreditam nessa violenta separação é porque eles não acreditam em Deus e na sua palavra. Mas ela sempre foi revelada. A humanidade termina numa violenta separação que nós chamamos entre salvos e perdidos. E como eu disse ontem no finalzinho, salvos não são melhores do que os perdidos, é porque eles têm Salvador. Os perdidos não são piores do que os salvos, é porque eles não têm Salvador. E o sacrifício que Deus aceitou para salvar o homem é o sacrifício do seu próprio Filho. Quem comparecer diante de Deus com qualquer outro mérito, eu estou aqui porque eu fui um camarada legal e paguei minhas contas em dia, não é o suficiente para salvar. Se fosse suficiente para salvar, não precisaria Deus sacrificar o Filho dele. Quando a Bíblia fala que Deus aceitou sacrificar seu Filho, é porque não tinha outro jeito. Um arcanjo não podia nos salvar, nem um anjo, nem uma pessoa poderia se salvar dando seu próprio sangue. É sangue contaminado, é sangue pecador. Então o sacrifício de Jesus é Deus dizendo que a única forma do homem ser salvo é ele aceitar o sacrifício de Deus para ele, em prol dele, por ele, porque ele não pode fazer nada. Então quem comparecer no dia do juízo diante de Deus com qualquer outro argumento em seu favor, que não seja o sangue de Jesus, ele está perdido. E nas parábolas, os irmãos vão ver em todas as parábolas, há uma separação no final: salvos e perdidos, condenados e salvos, sempre. Então é isso que nós estamos vendo aqui, ó. No final dessa dispensação, enquanto a igreja é violentamente ou repentinamente, melhor dizendo, levada para o céu para viver a vida celestial até então desconhecidas, nesse tempo aqui, ó, não na cabeça, nem no peito, nem no ventre, nem nas pernas, mas nesse tempo em que o mundo estará sendo governado por uma confederação de nações, assim como os dedos são vários, hoje não tem um império absoluto no mundo. No mundo hoje, a maior autoridade política, porque aqui é autoridade política, chama-se Europa, o mercado comum europeu, a Europa Unida. E é nesse tempo de uma confederação de nações que Deus disse que essa é a última forma de governo mundial. Assim como termina aqui a grande tribulação, termina também os impérios da terra. A partir daqui Jesus volta para retomar a terra, e os governos do mundo se esfacelarão. Você vai ver na visão de Daniel que a pedra bateu na estátua e ela virou um monte de entulho. A pedra cresceu e fez um grande monte, quer dizer, a pedra é Cristo. O reino de Cristo vai crescer e vai dominar toda a terra. E os governos do mundo prevalecerão até aqui. Aqui, eu não estou falando dos governos do Brasil, estou falando do mundo. Todos os poderosos, todos os senhores, todos que governam, aqueles que representam aqueles que destruíram a terra, eles serão destruídos. Esses governos deixarão de existir e o governo de Cristo aparecerá. Então naquela parábola, naquela passagem que nós lemos antes, no julgamento das nações, as nações que foram bondosas com Israel durante o cerco do anticristo no final da grande tribulação, elas entrarão no milênio. Então a sétima dispensação é 1000 anos de paz. Por que vai ter paz? Primeiro porque quem vai reinar visivelmente nos ares sobre a Jerusalém terrestre, mais visível, é Cristo glorificado. Com ele, a igreja. Então o mundo vai conhecer aquele Cristo que passou pela terra pobrezinho agora na sua glória. O mundo vai conhecer aquela igreja de pequeninos, desprezados, gente sem expressão e reconhecimento mundial, mas eles vão conhecer agora a igreja glorificada, galardoada, em corpo glorificado, como de anjos, reinando com Cristo. Vai se cumprir aquela parábola: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, reina sobre 5 cidades, reina sobre 10 cidades.
reina sobre 3, reina sobre 20, reina... A ideia da parábola é essa: reinando com Cristo. Então, nesse período do milênio, porque Satanás foi preso por Miguel aqui no poço do abismo, e com ele todos os demônios, então, como não tem a atuação demoníaca no mundo, e como tem a atuação divina de Jesus, o mundo experimentará 1000 anos de paz. Então, diz as profecias que a terra será produtiva. Quando alguém plantar uma lavoura, ele vai colher 100%. As armas de guerra serão convertidas em instrumentos de agricultura. Haverá paz. As casas não precisarão de portas, porque ninguém mais rouba. Não tem mais problemas. É um paraíso na terra. Mas o homem que está morando na terra ainda é pecador. Satanás está preso, Cristo está reinando. O cordeiro e o leão vão passar juntos. Se uma criança encontrar com o leão, ela vai passar a mão na barba dele. A ferocidade dos animais desaparecerá, fruto da maldição. Então, todo tipo de coisa ruim que existe, que tudo isso tem origem no mundo espiritual, desaparecerá. Primeiro, pela ação divina de Cristo como Rei. Não é a ausência do mal que faz a coisa ficar boa, é a presença do bem. Tem muita gente que não tem pacto com o diabo, mas também não tem com Deus. E aí Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Em termos de fé não existe neutros. Quem não tem Deus, está sem Deus. Não existe neutros. Quem não é de um lado, é do outro. E o que deixou a vida e o reino, o que destruiu o reino da maldade, dos demônios, da ferocidade na terra, não é só a ausência do mal. A ausência do mal é exatamente pela atuação de Deus, de Miguel, dos seus anjos que prenderam os demônios. Muito bem, 1000 anos de paz. Nesse tempo de milênio, uma das bênçãos do milênio será, além da prosperidade, que todo mundo será próspero, todo mundo terá vida boa, todo mundo terá vida abundante, ninguém terá escassez, não haverá fome, não haverá doentes. Isso haverá em pequena proporção. A morte existirá em pequena proporção. Quando morrer alguém centenário, com 100 e poucos anos, ele morreu jovem. A longevidade será uma das bênçãos do milênio. A longevidade. Não morreu alguém com 90 anos, morreu novo, novinho. Ele estava no meio da vida, ele podia viver até 200, 100 e poucos anos, como foi no tempo passado. Será uma das bênçãos do milênio. No final do milênio, muito bem, o tempo é rapidinho, então vamos lá. No final do milênio, Satanás será solto por um curto espaço de tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Alguns estudiosos falam em 3 meses, 3 meses e meio, mas isso é sugestão humana. A Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, nós não devemos dizer. A Bíblia fala em um curto espaço de tempo. Se você perguntasse por que eu tenho que ser solto, a resposta mais bíblica que a gente tem é que aqueles que nasceram no milênio não foram provados. E nem Jesus ficou sem passar por provação. Então ele vai provar aquele que nasceu no milênio, e ficará provado também que ele é incorrigível, que depois de 1000 anos de cana, ele vai sair para guerrear contra Deus. Uma prova que ele é incorrigível, ele é inimigo de Deus declarado mesmo. Então no final do milênio, quando Satanás for solto, então veja aqui, ó, aqui nesse canhãozinho verde aqui, ó, foi quando teve a batalha do Armagedon, que os judeus entraram no milênio e Satanás foi preso. Então no milênio, Cristo vai reinar nos ares. E qual vai ser a nação que vai reinar sobre a terra? Israel. Israel aqui será colocado como cabeça das nações. As nações que foram permitidas entrar no milênio, elas terão que ir a Jerusalém, ou saber de Jerusalém o que é que se deve ser feito. Se alguma nação não for a Jerusalém para adorar ou enviar representantes, sobre ela não cairá a chuva. Era esse o plano de Deus aqui em Abraão. Lembra na dispensação patriarcal? Aqui, ó, Deus queria fazer isso aqui.
mas rejeitaram o rei, pediram Saul. Isso dá o rei para eles. Aqui ficou provado que, mesmo reinando durante todos esses milênios, os reis que deram para os homens, ficou provado que os homens não conseguiram conduzir a humanidade à paz, nem buscar a Deus, e que eles usaram a terra para afrontar a Deus, e a terra está fora de controle. As autoridades do mundo hoje não sabem o que fazer para resolver o problema do mundo. Então não se consegue resolver o problema da paz, não se consegue resolver o problema da fome, não se consegue resolver o problema da habitação, não se consegue resolver o problema da saúde, não se consegue resolver o problema da educação, e isso no mundo. Tem nações mais ricas, tem nações mais pobres, tem nações mais cultas, tem nações mais negras, mas o fato é que o problema da administração humana é um problema mundial fora de controle. A ONU não consegue resolver, o G20, o G12, o G8 já fizeram de tudo e está fora de controle. Então, os reis que os homens quiseram não resolveram o problema deles. Então agora nós vamos conhecer o reinado de Cristo. Israel aqui será a cabeça das nações. Quando alguém não for a Israel para saber a ordem, a lei, o que deve ser feito sobre esta nação, não cairá chuva, não haverá prosperidade. Então será um tempo de prosperidade tão aguardado. Sabe por que Israel rejeitou Jesus aqui? Porque eles queriam isso daqui, aqui. Israel queria que Cristo fizesse isso, porque está prometido lá no profeta Isaías, nos outros profetas, que ele viria para reinar e seria um reino de prosperidade, de paz. Eles não aceitaram que aquele Cristo montado num jumentinho era o rei que ia trazer este reino. Por quê? Eles não entenderam que primeiro ele viria como Salvador e só depois como rei. Então os judeus até hoje esperam esse Messias aqui, ó, do cavalo branco, o rei dos reis, senhor dos senhores. Não aceitaram ele aqui por isso, porque eles queriam esse aqui. Aí depois de tudo que eles passaram, desse banho de sangue, da grande tribulação, deles serem expulsos nos anos 70, o Holocausto, Hitler, aqui eles reconhecerão no final da grande tribulação que aquele a quem eles transpassaram na cruz do Calvário era o Messias. Por isso diz: eis que venham com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então eles reconhecerão o erro, se arrependerão, prantearão, jejuarão, pedirão perdão, e Jesus volta para livrá-los no final da grande tribulação e implanta o milênio. Então Israel aqui é a cabeça do mundo, é a cabeça de todas as nações. Satanás está preso, no finalzinho dos 1000 anos ele é solto, olha aqui, ó. Ele é solto, e ele vem aqui no finalzinho do milênio a enganar as nações e convocar os homens da terra para guerrear contra aquele que se assenta no trono. Todo mundo sabe, o reino de Cristo no milênio será visível. Então todo mundo conhece o reino de Cristo, a bênção de Cristo, a prosperidade, todo mundo vivendo um paraíso na terra. E no final do milênio ele sai convencendo as pessoas que devem derrubar Cristo do seu trono e tomar a terra de volta, como ele fez aqui no Éden com Adão. Pasmem os senhores, o número daqueles que vão segui-lo é como a areia do mar. Quem consegue contar a areia do mar aí? Diz que o número daqueles que vão segui-lo é como a areia do mar. E sabe como é que eles vão guerrear contra Cristo que se assenta no trono? Com armas, metralhadoras, laser, canhão, avião, como se Deus pudesse ser abatido. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Presta atenção na lição mais importante do milênio. Como depois de 1000 anos de paz, com Cristo reinando, com o diabo preso, e as pessoas vão ainda segui-lo quando ele for solto, ficará provado que Deus tinha razão, que o problema do homem nunca foi de ambiente, o problema do homem é residente, é dentro do coração dele. Pecado humano é dentro. Aqui não dá para falar mal do governo, não é nem PT, nem PSDB, nem PSL, é Jesus. Não dá para falar que o reino não foi bom, todo mundo prosperou, todo mundo é rico,
todo mundo é cheio de vida, todo mundo é cheio de saúde, todo mundo tem segurança, todo mundo tem casa, todo mundo tem paz. E por que o homem vai seguir o diabo contra Deus? Uma prova que ele é um maldito filho de Adão. O pecado, queridos, ele não é problema de ambiente, ele é problema de residência. Você pode nunca ter pensado nisso, mas o problema do pecado é que ele habita dentro de nós. A gente culpa o pastor, a gente culpa o pai, culpa a mãe, culpa o filho, a gente culpa o governo, a gente culpa quem quer que seja, a gente só não culpa nós, que nós deveríamos entender que se você quer resolver o problema do pecado, não procure fora, procure dentro de você. O profeta Isaías disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele teve uma visão de Jesus no seu trono, no Antigo Testamento. Foi quando eu vi o Senhor, eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Engraçado, quando ele viu o Senhor, ele não falou assim: ai das pessoas que são pecadoras. O que ele disse? Ai de mim. Quanto mais perto de Deus você está, mais você vê o seu pecado e menos você vê o pecado dos outros. Quanto mais longe de Deus você estiver, menos você vê o seu pecado e mais você vê o pecado dos outros. Todas as vezes que você se aproxima do Senhor, o pecado dos outros não te incomoda mais, o que te incomoda é o seu. Sabe por quê? Porque é isso que o Espírito Santo vai te revelar. Olha, o teu pecado pode te matar, o dos outros não. O pecado não pega. Gripe pega, pecado não. Doenças contagiosas pega, pecado não. O teu pecado não me incomoda. Pecado da minha mãe não passa em mim, pecado do meu pai não passa em mim, pecado da minha mulher não passa em mim, pecado do meu filho. Meu problema é o meu pecado. E porque ele é meu, porque ele é residente, porque ele habita, eu não mexo nele. Eu estou sempre mexendo no pecado dos outros. Olha aquele pastor que ele fala, olha aquela igreja que ele faz, olha aquele parente que ele faz. A dispensação do milênio está provado. Olha só, numa sequência lógica, vocês que estão comigo aqui desde segunda-feira. Quando Deus falou para o homem que ele não deveria conhecer o mal, é porque o mal ia dominá-lo. Então ficou provado que, usando a sua própria consciência, ele não conseguiu salvar. Se reunindo em forma de governo, ele não conseguiu salvar. Foi chamado para apenas crer. Abraão só tinha que crer. Anda na minha presença, ser perfeito. Crê somente. Deus está dizendo: eu vou te salvar, você só tem que crer. Mesmo assim ele não conseguiu crer. Aí Deus enviou a lei e falou assim: olha, eu vou morrer por você, vou fazer tudo por você. Você só tem que aceitar que você foi aceito. Você só tem que amar com o amor que você recebeu. A tua parte é mínima. Quando eu falo aceita Jesus, eu estou falando para a pessoa: você não quer aceitar que Deus te aceitou? Ele fala: não, não preciso. É só isso. No milênio ficará provado para a humanidade que o juízo de Deus será justo. Por quê? Depois de 2000 anos da dispensação da graça, em que o Espírito Santo veio para habitar de graça, e Deus disse: olha, o mais perdido dos pecadores pode entrar no reino dos céus pelos méritos de Cristo. Mesmo assim, um grupo pequeno quis entrar. Mesmo depois dos juízos violentos da ação divina na terra, e mesmo depois dos benefícios do governo de Cristo de uma forma visível, no milênio ninguém vai precisar crer, Deus será visto. E o diabo sai para enganar as pessoas contra Deus, e uma multidão como a areia do mar o segue. Ficará provado para a humanidade que aqueles que não reconheceram que o problema deles era deles, pessoal, e nunca de Deus, eles não podem entrar no reino dos céus.
Por isso, quando a gente ensina que nós não somos confiáveis, nós não somos. Quando você fala assim, porque eu acho que, cuidado com os seus laudos, o nosso coração é enganoso, ele emite laudos falsos. Eu não confio em mim, porque quando o meu coração me convence que eu estou cheio de razão, ele emite laudos falsos para mim. Eu não posso confiar em mim, eu preciso confiar em Jesus. A única verdade confiável é Jesus. Enganoso é o coração do homem. Então, quanta gente que está sinceramente enganado. Eles estão nas seitas, eles estão seguindo religiões, eles estão seguindo os enganos com toda a sinceridade do coração. Mas sinceridade e verdade são coisas distintas. Uma pessoa pode estar sinceramente enganada, verdadeiramente confundida. O fato dela ser verdadeira não quer dizer que ela está no caminho certo. Eu conheço uma pessoa boa que está andando nesse caminho. Você não avalia o caminho por quem está andando, você avalia o caminho pelo seu destino. Você tem que perguntar, para onde vai esse caminho? Ela é uma pessoa boa que está andando num caminho ruim. Não faz mal que ela seja boa, o caminho não presta. Então quem está andando no caminho da cruz, no caminho do Evangelho, no caminho de Jesus, mesmo que ele não seja uma pessoa boa, o caminho é bom. Se ele ficar no caminho até o fim, ele será salvo. E se uma pessoa for boa, for ótima, e não está andando no caminho da cruz, no caminho do Evangelho, no caminho de Jesus, não faz mal que ele é bom, o caminho não presta, no fim ele vai ser condenado. Então o milênio é uma dispensação que nos ensina que mesmo sob as melhores condições, quem pensou assim, se eu fosse rico, se eu fosse cheio de saúde, se eu fosse cheio de vida, se eu tivesse tudo o que eu desejo, eu seria fiel a Deus, isso é um laudo mentiroso. Não é verdade. Se você não for fiel do jeito que você encontrou Jesus, você não será fiel de jeito nenhum. Porque no milênio ninguém terá desculpa. Tudo conspira a favor. Tudo contribui a favor. No entanto, quando o inimigo propôs uma rebelião, a rebelião já estava dentro deles. Imediatamente eles seguiram. E aí acabou o tempo da misericórdia. Pela palavra da boca daquele que está montado em seu cavalo branco, que reina sobre a terra, todos que seguiram o inimigo na sua rebeldia final, e eles serão destruídos. Serão destruídos. E a terra vai se tornar uma bola de fogo. Você vai ver isso na carta de Pedro. Pedro falou, os céus e a terra que agora existem, eles estão reservados como um tesouro para o dia do juízo, pelo que os elementos como um estrondo ardendo se desfarão. Então tudo que é perecível perecerá. Tudo. Isso aqui vira uma fornalha. E aí você fala, e o povo de Israel, como é que eles vão entrar na terra prometida? Do mesmo jeito que Deus preservou os hebreus de serem queimados na fornalha de fogo. Quem conhece a passagem? Diga amém. Amém. Quando mandou adorar a estátua que o rei havia levantado, ele falou, quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Daniel não estava lá, talvez viajando ou doente, não sei porquê ele não estava, mas eram os 4, mas só tinha 3. Aí o rei, quando ficou sabendo, falou assim, olha, vocês não vão adorar, é de propósito? Ele falou, não, não é de propósito, é que nós não adoramos, nós adoramos a Deus. E o rei falou, olha, eu vou mandar tocar música de novo. Se vocês não adorarem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Eles disseram, rei, fica sabendo uma coisa, nós não vamos adorar. E o nosso Deus tem poder. Ele não falou que Deus ia livrá-los, não. Ele falou, quer queimar, queima, não tem problema. Mas fique sabendo que o nosso Deus tem poder para nos livrar das tuas mãos e do fogo. Se Ele quiser, Ele tem poder. Mas se Ele não livrar, nem por isso nós vamos adorar. O rei ficou furioso com essa palavra e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E escolheu os melhores homens que ele tinha para jogá-los na fornalha. Esses melhores homens, só de chegar na boca do forno, morreram queimados. E os 3 passeavam dentro da fornalha, não queimou nem o chapéu e nem o cabelo. Aleluia.
E não tinha só 3, tinha mais um, tinha um quarto. E o aspecto do quarto era semelhante ao aspecto do Filho do Homem, era Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Isaías tem uma profecia dizendo: eu te cubro com as minhas mãos enquanto eu estendo novos céus e nova terra. Então Deus vai estender as suas mãos sobre a descendência de Abraão, já purificado dos seus pecados pelo fogo ardente da grande tribulação. Passará deles o tempo da iniquidade, a rebeldia, e aqui Deus cria novos céus e nova terra, onde haverá paz, justiça, e aquele plano de Deus aqui do início, de uma família de humanos governando na terra, existirá aqui. Você vai ver lá no Apocalipse, novo céu, nova terra, o mar já não existe, nem o sol, porque Deus vai habitar com eles, e o Senhor iluminará. Vida normal. Não haverá morte, não haverá demônio, não haverá doença. Tudo aquilo que a maldição do Éden, da queda, trouxe para nós, não existirá mais aqui. E a igreja estará reinando com Cristo nos ares. Novo céu e nova terra. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Chegamos à 7ª dispensação. Nós paramos na 5ª festa. A 6ª festa. A 5ª festa foi a das trombetas, amém? Amém. Ou não? Foi, amém. 5ª festa, das trombetas. Então as trombetas tocaram, a igreja foi arrebatada. Aí vem a 6ª festa. A 6ª festa é chamada festa da expiação. Você vai ver ela aí na apostila, tá? Eu não vou nem olhar a apostila porque o tempo não permite mais. Vou aqui numa visão panorâmica para os irmãos entenderem a sequência para a gente fechar. A 6ª festa era a festa da expiação. Expiar com X. Expiar com X. Escreve-se expiar com X. O que é expiar com X? Expiar com X é cobrir para não punir. A Páscoa. A Páscoa, por exemplo, o sangue do cordeiro nas casas cobria aquela pessoa que estava lá para não morrer o primogênito, mas ela só era coberta, não quer dizer que ela foi salva, ela foi coberta. Então, uma vez por ano, preste atenção, uma única vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Essa era a única festa que não era permitido alegria, júbilo. Essa festa era para afligir a alma, era para jejuar, era para chorar, era para prantear, porque ela apontava para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Durante 1000 anos, enquanto Israel celebrou essa festa da expiação, no dia da festa eles tinham que lamentar, porque falava deste sangue que ele era derramado para expiar. O que é expiar? Vamos olhar aqui, ó. As pessoas que morriam desde Adão, que vinham para cá no paraíso, no começo, eles não são pecadores? São. Morreram. E por que eles já não vieram para o inferno? Ah, porque eles creram em Cristo. Mas Cristo nem veio ainda. Cristo ainda vai vir. Eles viveram aqui antes. Como é que funciona isso? Eles vinham para cá e aqui era um estado intermediário. Portanto, o pecado deles era expiado pelo sacrifício que se oferecia uma vez por ano no templo ou no tabernáculo. O que é expiar? Expiar é cobrir para não punir. Quer dizer que eles não serão punidos pelos seus pecados? Não, até chegar o Cristo. Então o pecado de todos que morreram crendo em Cristo, desde a queda de Adão até o Cristo vencer a morte, todo mundo que viveu nesses 4 milênios aqui, olha, o pecado deles estava diante de Deus. E por que eles não foram punidos? Porque tinha o sangue da expiação. Eles acreditavam no Cristo que viria. Então, se o Cristo vier mesmo, se o Cristo vencer mesmo, se o Cristo ressuscitar mesmo, então o pecado vai ser removido, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto o Cristo não vem, como é que faz com eles? Cobre eles com o sangue dos animais até chegar o sangue definitivo.
Foi assim que Deus garantiu a vida de todos no Antigo Testamento. Nunca ninguém foi salvo sem Cristo. Imediatamente após a queda, Deus já fez uma promessa de Cristo, para que ninguém morresse sem saber que Cristo viria. Porque quem não creu em Cristo foi para o Hades, ou para o Sheol, o inferno, quer dizer a mesma coisa, é grego, hebraico e português. Hades, Sheol e inferno. 3 línguas. Grego, hebraico e português. Inferno quer dizer esquecimento. Aqui não é o destino final das pessoas. O inferno será lançado no lago de fogo, que é a condenação definitiva. Aqui é um período intermediário. Então todos que morreram e vieram para cá, até Cristo vir, eles estavam debaixo do sangue da expiação. Então o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, levando na bacia de ouro o sangue do bezerro ou do cordeiro, ele estava dizendo: Senhor, nós somos pecadores, e esse animal que morreu aqui, ele é inocente, ele não tinha que morrer, quem tinha que morrer era nós, mas nós estamos oferecendo o sangue dele no nosso lugar. Isso era aceito provisoriamente até chegar o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Por isso, quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, vivo, o povo explodia em alegria, porque sacerdote vivo, sacrifício aceito, a nação foi perdoada nesse ano. O ano que vem ele teria que repetir novamente. Até chegar o sangue de Cristo, quando seria oferecido uma única vez para todo sempre. Essa era a aplicação da festa da expiação, a sexta festa. Amém, queridos? Amém. A sétima festa. A sétima festa é dos tabernáculos. Já está no meio de outubro, é as últimas chuvas. E a sétima festa, ela fala desse período aqui de glória de Israel no milênio. Então a sétima festa, eles teriam que durante 7 dias habitar em cabanas. Até hoje, se você for em Israel, qualquer imóvel lá, quando ele tem um puxadinho coberto com folha de coqueiro, que não tem nada dentro, só folha de coqueiro e parede de madeira rústica e um banquinho de madeira, uma mesinha de madeira rústica, o imóvel vale mais, que é para celebrar a festa do tabernáculo, também conhecido como festa das colheitas. Isso era para lembrar que durante os 40 anos que eles caminharam no deserto, Deus habitou com eles em tendas, feito de pele de cabras. E nessa festa agora, era a festa mais alegre de todas as festas. Por quê? Porque nessa festa, eles pegavam a família, durante 7 dias durava a festa. Então tinha dança pelas ruas de Jerusalém, com tochas, e o sacerdote, eles faziam uma marcha dos sacerdotes, que ia até no tanque de Siloé com um jarro de ouro, e pegava a água do tanque de Siloé, agradecendo a Deus pelas chuvas, pelas colheitas, e marchava pelas ruas de Jerusalém com as dançarinas, com júbilo e festa, alegria, gratidão a Deus. Deus é o Deus daquela nação. E eles marchavam pelas ruas de Jerusalém, entravam lá no templo, derramava essa água no altar. Todos os dias tinha a marcha dos sacerdotes, pegando água do tanque de Siloé e levando até o altar e derramando no altar. Esta celebração, durante esses 7 dias, toda a família, eles faziam as suas refeições lá na cabaninha, deixava a casa e sentava lá na mesinha de madeira, coberta com folha de coqueiro, com um banquinho rústico, uma mesinha rústica, e eles comiam ali, na presença do Senhor, para relembrar o tempo em que eles habitavam em cabanas. Então um imóvel em Israel que tem esse terracinho para celebrar a festa das cabanas ou das colheitas, ele tem um valor especial, tem que ter esse espaço. Essa festa acontece sempre em setembro, outubro. Quando eu tive o privilégio de ir em Israel, eu fui por ocasião da festa. Nós marchamos pelas ruas de Jerusalém, quase 2.000 cristãos vindo do mundo todo, como eles faziam naquele tempo, com júbilo, com alegria. Só que nós que estávamos lá, nós éramos cristãos, gente do mundo todo, glorificando Jesus, louvando a Deus por Jesus e por sua vinda. Esta festa do tabernáculo era a mais alegre, a mais festiva,
porque ela aponta a última festa, que é o último estado, ou último estágio de Israel. É quando Israel será colocado por cabeça das nações. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Foi no último dia da festa, está escrito em João, que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele dizia daqueles que haveriam de receber o Espírito Santo. Foi no 7º dia da festa. A festa dos tabernáculos estava acontecendo e Jesus se colocou de pé no último dia da festa, enquanto os sacerdotes rumavam com seus jarros de ouro para jogar água do tanque de Siloé lá no altar. Ele falou: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Então o cumprimento pessoal dessa festa é que Israel já estava celebrando o tempo da sua exaltação, o tempo da sua purificação, em que eles estão celebrando quando passará deles o pecado, a rebeldia, tudo aquilo que eles praticaram desde que Deus criou eles aqui em Abraão, e por último a rejeição de Cristo, a grande tribulação. Chegou o tempo da redenção de Israel. Então a festa dos tabernáculos para eles era mais alegre. Ela acontece até hoje, ainda setembro, outubro. Há uma grande celebração, ainda que quem celebra são os 2% de cristãos, porque a grande nação, a grande maioria da nação de Israel só vai reconhecer o Cristo aqui, no final da grande tribulação. Então hoje quem celebra são os cristãos. A aplicação pessoal para Israel é isso, aguardando a sua remissão. E para nós, da igreja, qual a aplicação pessoal? Então, Paulo disse assim: olha, na Páscoa, nós que celebramos a Páscoa, porque Cristo foi crucificado por nós. Nos pães asmos, nós oferecemos a Deus agora um culto sem o fermento da malícia. É o culto da sinceridade diante de um Deus vivo. Por isso nós já temos as promessas da premissa de que a promessa de Jesus para nós é ressurreição. É a grande promessa do cristão. E eu ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu ressuscitarei, eu ressuscitarei. Porque se Deus não desse para nós a ressurreição, não adianta a vida se você está vivendo só para morrer. Tudo termina na morte. Viver perdeu o sentido. Passamos então da morte para a vida, primícias. Aí passamos a viver o Pentecoste, quando o Espírito Santo veio habitar em nós. Vivendo o Pentecoste, nós estamos aguardando a próxima festa, que é as trombetas. As trombetas, elas não chegaram ainda. Porém, nós, pela fé, por isso que a igreja vive num outro tempo pela fé. Preste atenção para você entender. Paulo disse assim: nós já estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Já morremos para o mundo, já fomos ressuscitados com Cristo, estamos vivendo nas regiões celestiais. Enquanto o mundo está vivendo o seu final, nós já estamos vivendo numa outra dimensão pela fé. Nós estamos milênios à frente do nosso tempo. Aquilo que a televisão vai noticiar, aquilo que vai acontecer, esse mundo sendo convulsionado pelos ataques dos demônios, esse mundo sendo destruído pela guerra, pela fome, pelo maremoto, pelo terremoto, por tudo aquilo, nós já sabemos, já estamos vivendo pós isso daí, na perspectiva da eternidade. Por que não apareceu a nossa glória ainda? Porque nós ainda estamos escondidos em Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Então Cristo ainda não se manifestou ao mundo, portanto nem a igreja. A igreja vive no reino dos céus e não no reino do mundo. Quando Cristo se manifestar, nós também nos manifestaremos. Mas a celebração da expiação, ela aconteceu na ocasião da nossa conversão. Quando nós nos convertemos, então agora nós não estamos mais debaixo do sangue de touros ou de animais que encobre o pecado. Nós temos sobre a nossa vida o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Se o sangue de Jesus tira o pecado, então agora para Deus você está limpo, sem pecado. Se você está limpo, sem pecado, você começa a viver o tabernáculo pela fé, que é a grande alegria dos salvos.
Quem me entendeu, diga amém. Amém. Sabe uma coisa que é inexplicável? É porque que um cristão é triste. Se ele estava no corredor da morte, imagine alguém no corredor da morte. Alguém já ouviu falar de alguém que está no corredor da morte, vai ser pena de morte? É um desespero. Ele entra em crise existencial, ele fica doido, vai chegar a hora que ele vai tomar um choque, uma injeção letal, e não tem como, ele vai morrer, está marcado naquele dia, mês e hora, ele vai morrer. É um desespero. Nós estávamos no corredor da morte eterna. Nós éramos filhos de Adão. Pesava uma maldição de Deus sobre a nossa vida. Maldito era o que nós éramos, sem Deus, sem esperança, sem profeta, sem aliança, sem evangelho. Aí nós encontramos Jesus, o Espírito Santo nos convenceu a aceitá-lo e aceitar que fomos aceitos, e o sangue dele caiu sobre a nossa vida, e o nosso nome saiu do corredor da morte e passou a constar no livro da vida nos céus. Você pode imaginar se alguém estivesse no corredor da morte, alguém falasse para ele: você está livre, pode ir embora? A alegria que ele viveria no dia seguinte. É esse que tem que ser o gozo do cristão. É a alegria da salvação. Lembra nas armaduras cristãs de Efésios 6,10, quando Paulo fala disso? Quando ele fala da armadura cristã, ele fala assim: tomai também o capacete da salvação. Por que a primeira armadura que ele coloca é o capacete da salvação? Porque capacete põe na cabeça. Todo cristão deve ter na cabeça dele que ele é um salvo. Se você é um salvo, o que pode dar errado para quem está salvo? O que pode dar errado? Ah, ele está doente, vai morrer. Que morrer? Salvo não morre. Ah, ele pode ser assaltado. Coitado do ladrão, ele está salvo. O soldado não furou Jesus? Furou. Coitado do soldado. Jesus estava vivo no dia seguinte. Coitado do soldado que o matou. Não tem gente matando o cristão lá no Estado Islâmico? Coitado daquele que está matando o cristão, fecha o olho aqui e acorda na presença de Deus e está salvo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Não tem problema que possa tirar a nossa alegria. Nós estamos salvos. Capacete da salvação, coloca isso na tua mente. Nada pode dar errado para quem está salvo. Ele está salvo. A Marta foi chorando, falou: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já não falei para vocês que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Jesus veio para isso. Agora, quem não está salvo, o que pode dar certo para ele? Nada. Ele está perdido. E ele está rico, rico perdido. Ah, ele está famoso, perdido. Daqui a pouquinho vai acabar a vida dele, vai acabar a fama, vai acabar tudo, e ele está perdido. E se nós pudéssemos vir aqui hoje, se nós pudéssemos, se Deus permitisse a gente fazer uma visita aqui, ó, para todos que morreram sem Jesus e vieram para cá, se nós perguntássemos para ele: você foi rico ou foi pobre, você foi preto ou branco, gordo, magro, feio, bonito, famoso? Nada faz sentido, eles estão perdidos. O último sentimento é o que fica. Ninguém vai lembrar o que ele foi, ele vai lembrar o que ele é, perdido. Quando eu estou dizendo o último sentimento é o que fica, por exemplo, se você estava doente e agora você está com saúde, você nem lembra mais de quando você estava doente. Agora você está se sentindo bem. O último sentimento é o que fica. Não adianta falar: ah, mas ele esteve tão doente. Esquece, ele está bem. Se você estivesse bem e agora você está doente, não adianta falar para um doente: fica feliz, você estava tão cheio de saúde ontem. Não importa, agora ele está doente. É o último sentimento é o que fica. A igreja sofreu, a igreja foi perseguida, a igreja judiaram dela, a igreja. Ela está salva na presença de Deus. E o último sentimento é o que fica. E será um sentimento eterno, para sempre. Sem morte, sem despedida, sem tristeza. As alegrias celestiais, nós não temos ideia de como elas serão. Porque tem gente que ele fica desinteressado pelo céu porque ele não conhece a Bíblia e às vezes não tem informação. Porque as coisas celestiais,
elas são diferentes das coisas terrenas. Os anjos, por exemplo, não comem churrasquinho, não andam de carro zero, não tem ar-condicionado, e eles são felizes, têm toda a sua alegria no Senhor. É outro tipo de prazer, de contentamento. Só para os irmãos terem uma ideia, hoje nós gostamos de viver na terra. Quem gosta de viver aqui, diga amém. Ninguém quer colocar o seu nome na lista para morrer amanhã, quer? Então, nós moramos, olha, nós fomos criados para a vida, nós amamos viver. Nós moramos numa terra infestada de demônios, infestada de pessoas perigosas que servem demônios, crueldade humana. O homem é um problema para o próprio homem, o homem é predador do próprio homem, o homem é ladrão do próprio homem, o homem é traidor do próprio homem. Nós moramos numa terra infestada de demônios, infestada de maldade, num corpo de morte, que o nosso corpo adoece, morre, cheio de dores, cheio de limitações. Se você olhar para a sua vida e falar, não gosto de mim, muitas coisas, nem Deus, não foi isso que Deus criou. Isso é o que nós nos tornamos, por causa do pecado. Então nós temos imperfeições. Só que Deus nos aceita assim mesmo, em Cristo Jesus. Deus nos vê remido, purificado, liberto, restaurado, melhor do que o Adão original, porque o Adão, ele foi criado por Deus, terreno, e por Cristo agora nós seremos criados por Deus, recriados por Deus, espirituais, celestiais. Seremos criaturas celestiais. Então nem Deus está feliz. A prova que Deus não está feliz do jeito que nós somos é que Ele veio para nos resgatar, renascer, regenerar, remir, comprar para Ele, para resolver o problema da nossa morte. No entanto, mesmo morando num corpo de morte, num corpo de imperfeição, numa terra cheia de demônios, numa terra maldita, que nós temos que ganhar o pão de cada dia com suor, com labuta, em fadigas, os nossos olhos são insaciáveis, dá para os seus olhos tudo o que Ele quiser e Ele assim vai estar insatisfeito. Mesmo assim nós amamos viver. Aleluia. Somos pró-vida, amamos viver, nós fomos criados pelo Senhor da vida. Se nós amamos viver num lugar que está desse jeito, imagine como não será a alegria de viver num lugar onde não tem nada Glória a disso. Deus. Aleluia. Sabe por que nós amamos? Porque o prazer pela vida foi colocado por Deus. Deus nos deu olhos e encheu o mundo de cores, como eu disse aqui no primeiro dia. Nos deu tímpanos e encheu o mundo de sons. Nos deu paladar e encheu o mundo de sabores. Isso só tem na Terra, não tem em nenhum outro planeta, porque Deus preparou isso aqui para a gente. Agora você imagina um lugar onde Jesus disse em João 14, olha, não se turbe o vosso coração, não fique triste, eu tenho que morrer, eu vou dar a minha vida por vocês, eu vou para o Pai, e eu vou preparar-vos lugar. Aleluia. Os salvos morarão todos juntos em um lugar. A cidade dos salvos, a cidade dos remidos, onde nós estaremos na presença de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, com prazer em todas as coisas de Deus. Amém, queridos? Então hoje nós, igreja, já vivemos o tabernáculo. A alegria de Israel quando eles vão reinar como nação é quando chegar lá que eles vão viver o tabernáculo. O cumprimento profético de tabernáculos para Israel é aqui no milênio. Para o cristão, nós já vivemos a alegria da salvação pela fé. Por isso o cristão, ele é vencedor em todas as coisas. Aleluia. Ele pode estar no leito da morte e ele fala, eu estou feliz com Jesus. Ele está mesmo. Verdade. Ele pode estar com muitos problemas, por quê? Porque ele não é salvo. Nada pode dar errado para quem está salvo. Nada pode dar certo para quem não está salvo. Tudo será perdido. Amém, queridos? Amém. Depois, finalizando então, falamos da sétima festa, que é o tabernáculo. Aí depois vem o fim de todas as coisas, vem a segunda ressurreição. Todos que estiverem aqui, dragão, anticristo, falso profeta, todos os homens que foram seduzidos e enganados, todos os perdidos que morreram, desde a criação do homem até o último que vai morrer aqui,
eles ressuscitarão. É a segunda ressurreição aquela. E eles vão comparecer diante do trono branco. E lá todos serão julgados. Quando fala comparecer diante do trono branco, está dizendo que todo mundo está vivo. Todo mundo. Você vê lá no Apocalipse que todos que morreram estão todos vivos. Morreu no mar, morreu no além, na terra. Todos vão devolver os seus mortos. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor e eles serão julgados, cada um de acordo com as suas obras. E vai se abrir os livros. Que livro que vai abrir? Livro da vida. O nome não está lá? Não vai viver. Vai se abrir o livro das obras, vai se abrir o livro da Bíblia. E cada um, quando passar pelo juízo, ele vai descobrir que o juízo foi justo. Que não foi Deus que o rejeitou. Que não foi Deus que o condenou. Que não foi Deus que decidiu levá-lo para lá. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que tem poder para salvar todo mundo. Mas não é todo mundo que quis ser salvo. Ficará provado que esses que vão ser lançados no lago de fogo foram enganados, seduzidos pelo diabo e não aceitaram a providência de Deus para a vida deles, que foi Cristo Jesus. Que esses que estão glorificados no céu agora, eles não eram melhores do que esses daqui. Não, nós somos todos iguais, pecadores iguais. A diferença é que um tinha salvação, Salvador, foram salvos. Os outros não tinham Salvador, porém não foram salvos. Não foram habitados pelo Espírito, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Portanto, eles serão todos lançados no lago de fogo, e ali haverá pranto, choro e ranger de dente para todo sempre. Triste fim daqueles que não têm Jesus. Enquanto a igreja estará vivendo nos ares uma glória jamais imaginada em Cristo Jesus nos céus, enquanto os judeus estarão habitando na terra, repovoando a terra, recriando, cumprindo o propósito de Deus que Ele tinha para a humanidade lá no princípio, no Éden, estarão vivendo em paz na terra. A promessa de Deus para Israel sempre foi terra, 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 terra. E a promessa de Deus para a igreja sempre foi céu, 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 céu. E o céu será o nosso lar. Mas o céu também já foi a nossa origem. Quando nós somos criados da terra, mas pelo sopro de Deus. Portanto, a origem celestial já está dentro de nós. Nós somos aptos pelo próprio poder do Criador para nos relacionarmos com o céu. Por isso a gente tem que se interessar pelo céu. O céu é um lugar. O céu não é uma ficção. O céu não é uma imaginação. Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. E João viu no Apocalipse o lugar. Ele viu a cidade santa, ele viu a cidade dos redimidos, ele viu o culto da igreja, ele viu a adoração da igreja, ele viu os representantes do Antigo Testamento, ele viu os representantes do Novo Testamento, todos eles tributando honra, glória e louvor a Deus pelo século dos séculos, porque Ele resolveu o problema do pecado. E o inimigo, com todo o seu engano, com toda a sua maldade,